Olá! Está começando mais um Café Literatura, o seu podcast para discussões literárias, sempre ornando os mais diversos livros, desde cânones, distopias a romances, com temas da atualidade. E hoje, para a gente discutir um pouco sobre a relação dos indivíduos com as redes sociais e outros campos que a equipe do Café Literatura vai discutir, a gente trouxe um livro que é a Distopia das Distopias, 1984, do George Orwell. Só que antes de tudo, a gente vai iniciar apresentando os oradores do episódio de hoje. Caio. Oi, gente. Yasmin. Oi. E é claro, as apresentadoras eu, Beatriz e Larina. Oi, gente. Mecanicamente ela mostra ter fé na proximidade de um dia qualquer, e na liberdade ela toma um café. Então, antes da gente começar a debater, é preciso fazer uma apresentação e uma contextualização da obra. 1984 é um romance distópico que foi escrito pelo britânico George Orwell, como Beatriz bem mencionou. E esse romance, ele alia ficção científica política e ciências sociais. Mas por que esse título? Então, na verdade, a história que se conta é que o George Orwell queria um outro título, alguma coisa tipo O Último Homem da Europa. Mas sugeriram que ele colocasse alguma coisa mais comercial. Aí acabou ficando 1984. E esse ano, ele é uma inversão dos dois últimos dígitos do ano em que ele terminou de escrever a obra, que foi 1948, e aí um ano depois ele lançou lançou o primeiro exemplar. E assim, apesar desse título ser concebido de uma forma simples, ele já traz a noção de futuro que o George Orwell queria passar. Porque a própria obra, ela é uma possibilidade para o futuro a partir das opiniões políticas dele. É interessante que até os dias de hoje continua sendo um livro bastante importante quando se fala sobre sociedade e política. E uma outra curiosidade, né, é que a história do livro é uma relação com o reality show Big Brother, onde tem um grupo de pessoas, né, que são vigiadas diariamente através de câmeras, transmitindo para todo o Brasil. E assim como as pessoas eram observadas por teletelas no livro, e além disso, o nome Big Brother faz alusão ao símbolo do partido, né, o Grande Irmão. Tá certo, bem lembrado, Caio. Mas vamos lá, do que é que se trata 1984? Então, através do personagem principal, que é o Winston, a gente vai ser levado a conhecer como é que funciona essa distopia, como é que as pessoas vivem, como funciona a estrutura que vai aplicar essa ditadura. Mas aí, como é que surge toda a história, né? Tem esses três grandes continentes, que são a Oceania, que é onde o Winston vive, a Eurásia e a Anastásia. Esses três grandes continentes, eles vão surgir a partir de uma grande guerra, que vai dar início a essa distopia. E o Winston, eu tinha comentado antes, ele é um dos membros do partido. E esse partido é quem vai reger toda essa sociedade da Oceania. O partido tem características socialistas, é o Partido Trabalhista, que chegou ao poder através de uma revolução que tira os capitalistas, né? E aí a gente vai conhecendo mais um pouco da história a partir das visões do Winston. A gente vai ver quais os conflitos que ele tem em relação a essa realidade. Mas antes da gente começar a debater, eu preciso só trazer esse contexto histórico, né? Porque o George Orwell vai escrever a história naquele período da Segunda Guerra Mundial, que é quando a Europa vai ver a ascensão do nazifascismo através do governo de Hitler na Alemanha e de Mussolini na Itália. E também o governo de Stalin na Rússia, que apesar de não ser no mesmo campo ideológico, era sim fascista, era sim uma ditadura. E aí, já que a Lorena ela trouxe um pouco do contexto do livro, Caio chegou a mencionar sobre o Big Brother, eu acho que a gente já pode, né, começar uma discussão sobre a internet. Sim, com certeza. Diversos meios de comunicação que a gente pode relacionar com esse livro, e um deles é as redes sociais, porque a maior parte das pessoas trabalham com essa exposição de imagem na internet, como é o caso das blogueiras, que a gente tanto conhece. Essas pessoas elas estão constantemente mostrando a sua vida cotidiana, mas como esse trabalho funciona como entretenimento para os consumidores desse conteúdo delas, elas acabam mostrando uma vida irreal, justamente para atrair esse público. Então a vida que elas mostram é perfeita, é inalcançável. Então, pensando em contexto dentro da distopia de George, o Rosto Crime
entendido em nova língua, que é a língua usada pelo partido do livro, como crime por apresentar feições contrárias ao que era comumente aceito pelo partido, pode ser relacionado com esse suposto mundo, né, de felicidade constante na internet. Porque se você vai apresentar uma feição contrária, existem blogueiras, por exemplo, que às vezes estão super tristes num dia horroroso e vão para a internet mostrar que elas estão bem e que sempre estão bem nessa felicidade constante. Essa questão do rosto crime também eu achei muito similar, né? Até porque, pelo menos na versão que eu li, no final do livro tem vários dos vocabulários, né, dessas palavras na nova fala. Então, já que você puxou o rosto crime, eu vou desenvolver ele um pouco mais para frente, mas a gente sabe que ele está relacionado a essa forma, servindo mesmo, né, como uma máscara social, que é a forma que as pessoas vão se expor na internet. Então, se você tinha no livro um perigo das pessoas elas terem mudanças muito perceptíveis de expressão, que isso não era bem visto pelos membros do partido, principalmente se você estivesse em frente a uma teletela, porque a gente sabe que não tinha privacidade nenhuma, as pessoas elas tinham mesmo que limitar, né, as feições, porque a teletela ela captava os ticos nervosos, ela era sensível aos batimentos do coração. Então, eu acho que a gente consegue sim relacionar nas redes sociais, porque a gente está sempre sustentando esse tipo de feição, né? A gente está sempre sustentando uma persona diferente. Então, a gente tem o exemplo do Winston, que ele vai dizer que quando uma vitória é anunciada pelas teletelas, as pessoas elas não poderiam parecer incrédulas, porque isso não era desejável. Como eu falei, isso não era bem visto. E os nossos celulares, eles são esse exemplo de microteletelas, porque ainda que a gente possa escolher, né, ainda que seja algo opcional, a gente vai estar sujeito a isso de qualquer forma. Sim, exatamente. E existem, como você falou, diversos termos na nova língua que a gente pode trazer como conceitos atuais, né, dentro desses meios de comunicação. O crime pensar, que pode ser relacionado com mais uma ideia atual, que quando a gente observa a presença dessas pessoas na internet, que se comportam de uma maneira irreflexiva. Porque no livro, o que mais existem são essas pessoas incapazes de ponderar qualquer coisa, qualquer acontecimento ao redor, no mundo ao redor. Então, elas acabam estagnadas com o único tipo de pensamento que é justamente o que é desejado pelo partido, que elas não pensem. Então, fora da distopia, novamente, não é diferente, porque hoje nas redes sociais é preciso que você tenha um único tipo de pensamento que agrade a maioria das pessoas, porque caso contrário você é julgado, você é cancelado. Então, por isso as pessoas elas não analisam mais determinados tipos de assunto. Elas só aceitam uma opinião na internet como verdade absoluta e não contestam. E é justamente o que se deseja pela sociedade, que você não conteste. E aí, já que você pegou esse crime pensar, eu vou pegar outro também, que é o vida própria. Porque eu não sei se vocês lembram, mas ele vai estar mencionado como uma forma de que era perigoso que as pessoas elas tivessem um gosto pela solidão, né? Então, ela não poderia estar sozinha a menos que ela estivesse trabalhando, que ela estivesse dormindo. Então, um passeio sozinha meio que seria o suficiente para a polícia da DEA estar ali observando, né? Estar ali na cola. Então, é uma situação que é semelhante, por exemplo, da necessidade que as pessoas têm de sempre postar onde estão, né? O que elas estão fazendo, as pessoas que estão acompanhadas dela. Porque a gente acaba entrando em um processo de avaliação, em que você, pessoa, tem que se encaixar dentro de um padrão para você ser bem vista, né? Como Yasmin falou das blogueiras, que muitas vezes elas estão num dia triste, só que elas precisam sustentar aquela imagem. Então, nesse caso, as pessoas precisarem postar sempre onde estão e tudo, tem momentos que essas pessoas também não estão confortáveis de permanecer naquele local. Já que ela falou também desse crime pensar, eu acho que a gente pode fazer ligação direta com a polícia das ideias, que vai ser aquele sistema muito louco que vai estar limitando o comportamento das pessoas, vai estar vendo o que é desejável ou não, né? As pessoas que fugissem das ordens do grande irmão eram consideradas criminosos do pensamento. E o Winston, ele era um tipo de criminoso do pensamento, né? Ele pensava de uma forma crítica. E ele não era a favor de várias coisas que o partido trazia como esse tipo de verdade absoluta. Então, ele tem a noção, sim, de que em vários momentos vão vir pensamentos perigosos na mente dele, e ele vai ter que usar um termo na nova fala para dispersar isso, né? Que é o termo do breca-crime. Então, ele vai precisar de um ponto cego justamente para buscar essa distração. Então, ele vai estar treinando em obedecer ao partido, mas ele vai estar continuando odiando o partido. Sim, que ele dizia que, com o tempo, esse modo dele de se comportar acabava sendo não mais um hábito, mas um instinto, justamente para se defender. Eu acredito que o cenário que Orwell impôs no livro
era algo extremamente fantasioso na época que foi escrito, mas hoje, assim, em pleno século XXI, é possível disso acontecer, sabe? Se a gente analisar primeiro a predisposição tecnológica que a gente tem em mãos, assim, atualmente, e o que pode ser feito com ela nas mãos de certas pessoas, né, entusiastas dessa ditadura, a gente chega diretamente na centralização do Eu poder. concordo com você, Caio. Tem uma frase de uma outra distopia, que é o Conto da Aia, que ela diz assim: nada muda instantaneamente. Numa banheira que se aquece gradualmente, você seria fervida até a morte antes de se dar conta. Essa frase ela é colocada pela autora em uma distopia que fala sobre os Estados Unidos, que um governo, um grupo religioso vai comandar o país e vai transformar os Estados Unidos na República de Gilead. E aí ela está falando isso em relação à personagem principal, porque a personagem principal e muitas outras pessoas da sociedade, elas ficaram nesse estado um estado meio entorpecido. Então, esse governo autoritário chegou no poder, de repente, e as pessoas não tiveram uma reação necessária para que esse estado autoritário não se estabelecesse, entende? Então, eu acho que você é muito cirúrgico quando você fala sobre a predisposição tecnológica, porque é uma realidade do nosso século, da nossa modernidade, que não era do George Orwell. Então, ele escreve o livro em uma época em que o cenário que ele cria, como você falou, não era possível, por causa das máquinas que estão envolvidas nessa estrutura autoritária. Mas hoje em dia, eu acredito que existe essa predisposição tecnológica, então a gente tem tecnologia suficiente para ser enquadrado em um cenário como o de 1984, só que eu acho que isso não vai ser feito, né? Não seria feito, no caso, de uma forma tão explícita. Por quê? O ser humano está cada vez mais dependente da tecnologia. Então, a tecnologia ela passa a fazer parte da nossa vida e passa a ser intrínseca a gente. Então, como você falou, né? Se existe pessoas interessadas em controlar os outros, em criar algum tipo de ditadura, recolher nossos dados, isso é muito possível. Eu acho, inclusive, que a gente tem um exemplo para isso já, né? Que é o caso das fake news. Quando a gente pensa nesse mundo polarizado, a gente tem que pensar muito nas fake news, porque elas são um contribuinte direto em como as pessoas estão se direcionando ideologicamente e rompendo relações de amizade, da família e tudo, por conta de mentiras, né? É uma forma de controlar a gente também. Existe até uma frase no livro que diz que a mentira se convertia em história e se tornava verdade. E para a gente é um tanto quanto imaginável que haja essa modificação na história. Mas no livro ocorria de fato, porque a história era completamente modificada para se adaptar ao presente. É o que acontecia no Ministério da Verdade, onde Smith trabalhava, que ele todos os dias modificava as notícias das revistas, dos jornais, que a gente trabalhava modificando notícias dos livros, acontecimentos históricos, para se adaptar a falas do grande irmão, do presente. E isso acontece de uma maneira mais sutil, como a Lorena falou, hoje em dia, que é através das fake news, porque elas promovem o lançamento de fatos inventados em variados meios de comunicação, né, na internet majoritariamente. Mas o desejo dessas pessoas que formulam esse tipo de notícia é o desejo de que esses fatos sejam reais, né, e que faça acreditar e que faça parecer para a população que eles são reais. Se o Winston tivesse aqui em 2021 e ele fosse real, ele com certeza seria um produtor de fake news, ele querendo ou não. Com certeza. Enfim, então as fake news, elas... São esse desprezo ao fato, né, no caso. Sim, ao passado. Elas Exato. querem que tudo se adapte ao que você acha certo. O produtor da fake news acha que... Não, ele formula um pensamento com base no presente. E o que aconteceu é totalmente negado, a história é negada. E a história é o que a gente tem como base para não repetir os erros. Então essa frase de que a história se repete é um tanto quanto assustadora, mas é o que acontece. Com a produção de fake news, isso só se evidencia cada vez mais. Verdade. E aí tinha uma coisa que a gente estava comentando antes do podcast, que era sobre as vanguardas europeias. E aí tem uma vanguarda, que é o futurismo, que o Caio tinha mencionado,
E ele comentou sobre essas características, não foi, Caio? Sobre como Sim. o manifesto do futurismo se organiza e tudo mais. Sim, tanto que, essa falta de privacidade, né, que a tecnologia traz pra gente, faz o livro ser associado, sim, ao futurismo, ao fascismo também, né? Primeiro que o futurismo, ele foi aquele movimento do século XX, ele se resume, assim, em tudo que é dirigido ao futuro. E o fascismo é pro lado mais político e filosófico, né? Ele é representado por um governo extremamente autocrático. E na obra de Orwell, ele trouxe esses elementos que objetificavam o controle total. E um deles é a língua, que era cada vez mais modificada. E tem outra coisa também interessante, é que o futurismo ele traz essas noções em relação à tecnologia de uma forma muito visível em relação ao passado, porque tá ligado com o que você falou, né, de se associar tanto ao futurismo. E esses elementos, Caio, como a gente estava conversando antes, eles estão muito dentro desse manifesto futurista, né? Então, essa própria relação que eles tinham com o passado e com as tecnologias é muito essa estrutura, a forma como essa estrutura do partido opera, né? Porque esse enaltecimento da tecnologia, ele está dentro de como o partido consegue controlar as pessoas. Então, quais são as tecnologias do livro? São as teletelas, são os microfones, as máquinas que os membros do partido usam para poder cumprir as suas funções. E essa questão do passado, que Yasmin abordou quando ela falou sobre as fake news, e ela inclusive trouxe a função do Winston, né, que é modificar o passado, ela também está no próprio manifesto, porque eles têm um desprezo muito explícito em relação ao passado. Então, o passado não serve para nada e o que importa é o futuro. E essa questão da língua que você mencionou, porque eles também tinham essa noção de ir reduzindo essas possibilidades linguísticas, né? Isso, para tomar um controle E total. cada vez, exato, vai diminuindo essa capacidade de se expressar e, consequentemente, pensar também, né? Porque a gente consegue pensar através do nosso idioma. Exatamente. Se a gente pensar na função da linguagem dentro de um meio social, a gente pode perceber que a linguagem está intimamente associada ao processo de comunicação das pessoas. Então, o ser humano, ele é um portador da linguagem. Ele não é um possuidor dela, apenas um usuário. Mas no livro ocorre o contrário, porque o partido, ele controla tudo, né, como vocês falaram, inclusive a língua. Roger Scruton, um filósofo, ele possui uma citação que diz assim: como Orwell percebeu, o primeiro alvo de toda revolução é a linguagem. A necessidade é criar uma nova língua que coloque a força no lugar antes ocupado pela verdade. Então, pensando nessa fala dele, a gente pode refletir em relação a justamente a importância social da linguagem. Porque a língua, ela não está deslocada em um contexto sociocultural. O seu significado é decorrente do seu contexto de produção. Então, sua força simbólica, ela se potencializa a partir da força do grupo social que a produz. Sim, inclusive, eu entendo que a força do partido, ela tinha por objetivo principal modificar a língua para limitar esse pensamento das pessoas, desse contexto totalitário, né? Mesmo sendo entendida como algo universal na sociedade, a nova língua era usada por apenas membros do partido, excluindo os proletários. E, na realidade, eles eram excluídos de tudo. A língua era só mais uma coisa que eles não tinham acesso. Inclusive, um dos lemas do partido era que os proles e os animais são livres. Isso só mostra escancaradamente o que a gente já sabe, que esse grupo ele não representava nenhuma ameaça para o partido, e por isso eles eram livres. Mas isso só acontecia em meio às contestáveis condições que eles viviam, então eles não estavam preocupados em se rebelar, eles estavam preocupados em sobreviver, né? Então os proles eles não eram relevantes socialmente, como ainda hoje não são. É isso, né? O trabalhador, né, que seria o proleta, ele continua nessa preocupação de primeiro trabalhar para sobreviver. Então esse momento de conscientização ele nunca chega, né? Mas enfim, eu vou comentar mais sobre isso depois. Esse lema que você mencionou, Yasmin, os proles e os animais são livres, ele é muito interessante, é muito cirúrgico do George Orwell, porque ele coloca que na visão do partido, os proles estavam no mesmo patamar dos animais. Então tinham a mesma importância. E isso é interessante por quê? Porque quando a gente compara a qualidade de vida dos membros do partido, que era cheia de restrições e princípios e lemas que tinham que ser seguidos, quando a gente pensa na vida dos proles, a gente percebe que o partido era muito mais liberal. Só que a gente tem que ter atenção, né? Porque liberal não quer dizer que os proles eram livres. Eles tinham
Porque, assim, liberdade, pelo menos pra mim, pressupõe você ter vários confortos na sua vida, né? Ter acesso a muitas coisas. Então, eles não tinham esses confortos e, consequentemente, também não tinham liberdade. Eu acho que vai mais pelo caminho de que os membros do partido eram vistos de uma forma e, por isso, a forma de lidar com eles era diferente da dos proles. Mas justamente porque essa questão de ser liberal era mais em relação ao fato de que o partido tinha essa garantia de que os proles não iam se revoltar. É que é justamente isso, né? Porque enquanto você tem ali os membros do partido, que eles precisavam lidar como um meio para suprimir a vontade própria, né? Que é justamente você gerar o prole. Então, o resto da população, que são esses proletas, eles vão estar se envolvendo em prostituição, vão fazer uso de drogas. Sim. Só que isso tudo não era nem porque não havia um controle, porque tinha esse controle, né? Só que o mesmo não era cometido aos membros do partido. Isso, era o que eu tinha comentado. Então, quando eu falo sobre a garantia que o partido tinha de que os proles não iam se revoltar, era porque a forma que eles tinham de controlar esses proles era através da alienação. Claro que todo mundo ali estava exposto a essa alienação, tanto os proles quanto os membros do partido. Só que é diferente, né? Então, tem uma parte do livro que o George Orwell introduz a loteria. E aí o Winston, ele vai pensar que, muito provavelmente, a loteria era um dos principais, ou o principal motivo, pelo qual os proles continuavam vivendo. E é muito interessante isso, por quê? Porque a loteria não existe de verdade. Não, ela era uma farsa. Então, os prêmios que eram anunciados na loteria não existiam, de fato. E as pessoas que apareciam como ganhadoras, elas eram todas pessoas falsas, né? E isso mostra que o partido usava a loteria como um mecanismo para distrair essa população, para alienar. Então, eu acho que a gente pode, inclusive, trabalhar com essa noção de pão e circo. Por quê? Voltando ao que Yasmin comentou, sobre essa preocupação de sobreviver e depois pensar nas outras coisas. Então, você já tem esse tempo da vida do prole preenchido no trabalho, em relação a sobreviver, e aí o tempo ocioso que poderia ser destinado a uma forma de tentar se conscientizar para futuramente, quem sabe, fazer uma revolta, né? Então perceber que aquela situação não é boa e a gente precisa mudar isso, não acontece, porque esse tempo ocioso é utilizado para esses prazeres pífios, né? Então é o que a Beatriz comentou, não foi sobre a prostituição, sobre o uso de drogas, sobre a bebida. Inclusive tinham bebidas que eles não podiam consumir e eles consumiam da mesma forma, e o partido sabia disso. E tem essa loteria, que era também um desses mecanismos que a gente pode colocar nesse conceito de pão e circo. Então, você promove alguma coisa que seja de interesse do trabalhador, que já está muito ocupado tentando sobreviver, e aí ele não tem tempo para se conscientizar, para organizar uma revolta, para perceber que aquela situação não é certa e ele tem que correr atrás dos possíveis direitos dele. É legal porque os proles, né, eles são controlados, não em si, mas da mesma forma que os membros do partido, só que o controle que é estabelecido para eles faz parecer que eles são realmente falta livres. liberdade, né? Ou seja, ninguém vivia bem. Todo mundo vivia do mesmo jeito. Sim. O Winston, ele falava que se existia esperança, ela estava nos proles. E o que é verdade, se a gente parar para pensar na força coletiva da população, daquela massa. Acho que eles eram 85% da população. Mas ele acreditava nisso mais como um ato de fé do que de razão. Porque quanto mais ele passeava pelos bairros, ele percebia que o comportamento das pessoas era totalmente contrário, que elas estavam cada vez mais alienadas. Sim, sim. E aí é interessante, porque tem essa frase, né, que é dele também, que ele fala assim: não haverá revolução sem consciência e não criarão consciência, né, os proles, sem revolução. Então, é um paradoxo, né? Eu não acho que é uma coisa distante da nossa realidade, não. Eu acho que o povo brasileiro, às vezes, ele é muito... não só alienado, mas fica muito entorpecido pela situação, sabe? Não toma uma atitude. Sim. Eu acho que o que fica claro, né, até de tudo isso que a gente falou sobre a situação dos proletas, é que tinha muita coisa faltando. Né? Então, você tem uma escassez de produtos que é muito grande. Se eu não me engano, é até bem no início do livro, que o Winston, ele tá discutindo não, porque ele acha que ele tá com Simon e ele tá com Parsons. Eles pedem a lâmina emprestada e realmente não tem, porque é um produto que tá em falta. E fora que a qualidade da lâmina era muito ruim. Então não eram apenas esses produtos, como também tinha comida. Né? Porque, segundo o partido, esses produtos que eram do trabalho humano, eles não precisavam ser aproveitados.
porque isso acabava por gerar um conforto excessivo a essas massas que não precisavam, né? Então eles enxergavam isso como uma forma de que isso iria atrapalhar a ordem do partido, né? Aquela harmonia ela E seria essa parte que desestabilizada. você falou sobre o partido não ter a intenção de disponibilizar esses itens que trariam um certo conforto, volta muito no que eu comentei, né? Sobre, assim, liberdade de fato envolve você ter acesso a muitas coisas que eles não tinham acesso, então eles não eram livres de verdade. Sim. E aí também tem a questão da guerra, porque é justamente aí que eles vão fixar isso, né? Porque a gente sabe que essa guerra ela não existe, né? Porque a suposta ideia é o quê? Você tem os 3 continentes que eles vão ter uma condição de vida ruim, igual, né? Então, vão seguir uma mesma filosofia, vão seguir uma mesma estrutura piramidal, né? Com as palavras do duplo pensar, de você ter uma deslibertade, ter uma inigualdade. Você está adorando o líder, você querer que o progresso não exista, você querer congelar a história. Então, mesmo que um desses continentes eles tivessem essa oportunidade de conquistar o outro, não teriam vantagem nenhuma, né? Porque porque a qualidade de vida deles era realmente ruim. Então, isso ele sabia disso. Ele chega a ler o livro do Goldstein, que vai explicar todo esse contexto, né? Toda essa ideia de guerra. Então, ele vai saber que não tem guerra, mas ele vai enxergar sempre o protesto, que é essa coisa da falta de produtos, o protesto no corpo das pessoas, no estômago das pessoas, as casas que estão em condições péssimas, e fora os bairros dos proles, né? Porque ali dentro vão haver muitas prostitutas. Lorena falou também essa questão de que eles muitas vezes vão tentar pegar bebidas que eles não podem consumir, né? Então, o corpo dessas prostitutas era trocado, por exemplo, por uma garrafa de gin. E fora a questão da pornografia barata, né? Porque os proletas, eles podiam consumir a pornografia barata também. Então, essa coisa dos prazeres pífios, né? Que vão preencher toda a vida dos proles. E essa parte que você comentou sobre... Porque é muito interessante isso. Quando eu li, eu achei até que destoou um pouco. Porque essa parte dele comentar que existia uma espécie de protesto no estômago das pessoas, nas casas que caíam aos pedaços, é uma coisa muito poética, né? Quando a gente para pra pensar. Porque 1984 é uma literatura política, mas ele tem uns momentos, assim, que trazem um aspecto artístico, né? Sim. E aí, quando você comentou sobre as prostitutas, eu acabei lembrando de uma matéria que eu vi na BBC, que é sobre essas senhoras sul-coreanas. Que é porque, assim, na Coreia do Sul, não tem previdência como a gente tem. Então, os idosos, eles não têm um respaldo financeiro para poder viver a velhice sem maiores preocupações. Tudo bem que a gente também não está tendo isso aqui, né? Que muitas pessoas não vão poder se aposentar, vão morrer antes. Enfim, e aí o que acontece? Como a Coreia do Sul ela é um país muito competitivo para o mercado de trabalho, e eles já têm um problema em relação à especialização dos jovens, então eles têm muitas pessoas especializadas e poucas vagas de emprego. E aí o que acontece? Esses idosos, para não preocupar os filhos, que já estão muito preocupados com a própria carreira, que já estão preocupados em construir o próprio patrimônio para ter uma velhice mais segura, mais tranquila, eles acabam recorrendo a uma vida extremamente degradante, né? E aí eles estavam comentando sobre essas sul-coreanas, essas senhoras que acabam indo para a prostituição, não porque elas querem, mas porque elas têm que se alimentar. Então a prostituição é um meio para comer, né? É simplesmente isso. Ah, sim, deixa eu só comentar uma coisa, que foi daí que eu lembrei dessa matéria da BBC. É porque tem essa cena que o Winston, ele tá lembrando do passado dele, quando ele ainda era casado com a esposa, eu não lembro o nome dela não. Mas aí ele vai lembrar, né, de um dia que ele se encontrou com uma prostituta, e aí quando ele chegou no quarto, deitou na cama e acendeu as luzes, ele percebeu que era uma senhora. E ele ainda assim fez o que ele tinha ido fazer. E aí foi daí que eu lembrei esse caso das sul-coreanas. E quando a gente começou a falar, né, da qualidade de vida dos membros do partido, eu pensei que tudo é sempre muito voltado a tirar essa vitalidade, a tirar esse particular deles, né? Então, tipo, no geral, todos eles estão ali expostos a lemas e princípios, a ordens do partido, sendo expostos à imagem do grande irmão sempre, e aquelas vozes nas teletelas, né? Então, tudo em volta dessas pessoas transpirava os ideais do partido e, consequentemente, promovia esse estado contínuo de alerta, que é o que a gente percebe no Winston, né?
Então, Yasmin falou no começo do podcast em um conceito de nova língua, que é o rosto crime. E esse estado de alerta está muito relacionado a isso também. Então, se o próprio ato de pensar já se configurava em crime, demonstrar esses pensamentos contrários ao partido através das feições era uma prova cabal de que aquela pessoa era uma criminosa, traidora e com certeza seria vaporizada. E essa vigilância contínua, ela já é muito brutal por si só, porque a pessoa fica naquela tensão, né? Então, não posso cometer o crime pensar, eu não posso cometer o rosto crime. Só que isso não vem sozinho. Né? Exato, não vem sozinho. Porque além dessas imposições, o indivíduo vai ter conflitos internos. Porque você não consegue aceitar essas coisas sem, sabe, ficar matutando, pelo menos. E aí a gente pode trazer outro conceito, né? Porque tem muitos conceitos novos que o George Orwell coloca pra gente. E aí tem esse conceito que é o do duplo pensar. Então você tem que acreditar em duas ideias opostas ao mesmo tempo. Como é que uma pessoa sã consegue fazer isso? Não existe a possibilidade, isso não é racional. Então, isso acaba sendo uma violência à psique do ser humano, que tem que ir contra todo tipo de razão. Então, é uma violência à razão também. E é uma violência da lógica, né? Porque eles não têm essa liberdade. Eles têm que seguir os princípios do partido, e para seguir os princípios do partido, você tem que ser ilógico e irracional. E aí, essas violências, então, violência à razão, violência à psique do ser humano, violência ideológica, quando elas não são seguidas, elas vão culminar nessa violência física, que é o que vai sustentar a pessoa lá. Então, eu não posso fazer isso, não posso fazer aquilo, porque senão eu vou ser pego, como o Caio comentou, eu vou ser o criminoso, eu vou ser vaporizado. Sim. Lorena falou o negócio do termo do duplo pensar, mas hoje é muito evidente isso, porque, por exemplo, nesse contexto do coronavírus, existem pessoas que não acreditam no vírus, mas estão tomando a vacina, estão usando máscara, enfim, então é possível sim. Só queria falar isso, que ela falou alguma coisa que não era possível. Não, que é difícil, né, de imaginar, mas tá aí, né? Pra uma pessoa só. Enfim, a hipocrisia, né? Sim, exatamente, a hipocrisia. É verdade. E aí, já que a gente falou sobre todas as vontades do partido, né, o que vinha de um interesse próprio, a gente tem também a questão da liga antissexo, né, porque ali dentro o partido ele vai estar mostrando essa visão a partir do casamento, né, e essa questão de gerar filhos como servidão. Então ali dentro a gente vai ter uma relação sexual que é muito impulsiva, a gente vai ter o partido trabalhando para o instinto sexual ser erradicado, para as pessoas não terem nenhum tipo de prazer, né, você tem o próprio departamento de ficção, que é onde a Júlia trabalha inclusive, que vai haver uma divisão, que é o Pornodiv, e a Júlia também, ela faz parte dessa liga antissexo, mas ela não deixa de fazer os passeios dela com Winston também para realizar esses atos sexuais. Então, nesse lugar do Pornodiv, é produzida um tipo de pornografia barata. É justamente essa pornografia que era distribuída entre os proletos que a gente já tinha comentado. Então, o partido ele vai estar, sim, estimulando o consumo de pornografia. E o local, ele era muito ruim. E essa liga antissexo, da qual a Júlia fazia parte, ela era tão efetiva, e o próprio eu coloca isso quando ele fala das mulheres, que a liga antissexo funciona muito bem para as mulheres. Então tem uma parte que o Winston tá lembrando na época dele com a esposa e tudo, e aí ele fala como eram esses momentos para eles terem as relações sexuais que não eram vistas como sexo, não era sexo, né? Porque os dois não queriam estar ali, então acabava sendo mais um abuso para as duas partes. Só que mesmo sendo um abuso, essa esposa dele, ela não se afastava. Quando ele tocava nela, ela não se afastava. Então a gente percebe como essa liga antissexo, ela funcionava, ela era muito efetiva. Como o próprio Winston, ele chega a falar que pra ela parecia mais uma coisa que ela tinha que fazer, uma missão, sabe? Ter um filho, né? Então você perde toda essa questão do sexo pelo era sexo. Era só mais uma regra, isso, né? Mais uma coisa que era Exato. imposta pelo partido, pelo grande irmão, e você tinha que seguir, porque fazia parte do sistema. Exato. Tem outra coisa também porque assim, a gente combinou de fazer esse podcast, né, de falar sobre 1984, e eu já tinha lido antes, só que eu acabei tendo que reler, né, pra relembrar algumas coisas, e assim, é muito explícito, pelo menos eu percebi isso, eu cheguei a comentar isso com o Caio também, sobre como é explícito a forma como o George Orwell introduz várias figuras históricas e o que as figuras históricas faziam, ele consegue colocar na história dele. E, inclusive, dá para fazer umas relações a outros governos, né? Porque é muito para esse lado político. Exatamente. Então, assim, você falou de um contexto histórico mundial. Se a gente sair desse âmbito, a gente pode voltar a olhar para o Brasil, por exemplo. Porque em 1939, o decreto de Getúlio Vargas foi fundado o Departamento de Imprensa e Propaganda, o DIP. E ele servia como um instrumento de censura e propaganda durante o Estado Novo. A função da imprensa, nesse caso, é difundir as ideias do governo.
que é o que seria chamada a propaganda política. E, para isso, essa propaganda apresentava ideologias em diversos meios de comunicação, como rádio, cinema, teatro, e, além disso, realizava censura de informações, de acordo com o que fosse favorável para o governo, que é justamente o que acontecia em 1984, no Ministério da Verdade. Ele era responsável por apagar esses fatos passados, tudo que a gente já bateu aqui na tecla, o desprezo ao passado. Ele apagava tudo, as notícias, os acontecimentos, para se adaptar ao líder do governo, do partido que era o Grande Irmão. E essas mudanças, elas também afetavam os outros ministérios, né? Tanto que, até como o Bea mostrou, que a escassez de produtos existia, e mesmo assim a população acreditava que tudo que estava sendo mostrado pelas teletelas era real, provando que essa força de manipulação da imprensa era do Grande Irmão. E fora que foi muito bom, né, vocês pensarem nisso de relacionar com vários períodos históricos, somente no Brasil, porque a gente pode puxar mesmo o período da ditadura, né, que vai ser muito semelhante em várias partes a esse sistema do partido, porque a gente vai ter pessoas que vão desaparecer, a gente vai ter uma violência, né, uma perseguição vindo dos policiais, a gente vai ter pessoas que eram noticiadas suas mortes, quando eram noticiadas, a gente tem até o momento que o Winston ele lê no livro do Goldstein uma frase que vai estar dizendo que o poder não é um meio, mas um fim. Não se estabelece uma ditadura para proteger uma revolução. Faz-se a revolução para instalar a ditadura. O objetivo da perseguição é a perseguição, o objetivo da tortura é a tortura e o objetivo do poder é o poder. Então tudo se encaixa, né? Todas essas figuras desses líderes autoritários que estão no poder, que cabem justamente ao núcleo do partido, que vão estar realizando essas perseguições, seja pela polícia das ideias, seja pelas teletelas. E no final de tudo você tem a tortura, que cabe a função ao quarto 101, que ele vai ser muito semelhante aos porões da ditadura, né? Porque ali a gente vai ter pessoas que eram contrárias a esse sistema e pessoas que eram a favor também. Isso é muito ruim. Que era o que acontecia no Brasil, né? A ditadura militar, que diversas pessoas intelectuais, Caetano Veloso, Chico Buarque, que foram exilados durante o período da ditadura, porque iam contra o governo. Então, o que é que faz você ser torturado durante uma ditadura? Ir contra o autoritarismo, né? Exatamente. E as pessoas reagiam de formas diferentes. Porque enquanto o Winston ele ficou magro, ele se olhava no espelho e não se reconhecia, outras pessoas escreviam músicas, que é o caso de Caetano. Então, as pessoas têm formas diferentes de reagir a esse tipo de agressão psicológica, física. Verdade. Pois é, mas teve gente que foi exilada, mas teve quem foi realmente torturado, que é o caso do Geraldo Vandré. Estava procurando sobre ele, né, porque tem uma música dele, uma composição, que é Pra Não Dizer Que Não Falei das Flores, que ela é extremamente emblemática, né? Então, é um símbolo da resistência à ditadura. Aí eu tava pesquisando sobre ele, e ele chegou a dar uma entrevista, alguma coisa assim, falando sobre essa música, né? Então, ele falou que a música não era referente à ditadura, que ela não era em relação à repressão. Aí eu fiquei pensando muito nisso, né? Porque como a tortura, ela consegue mudar completamente as convicções que uma pessoa tem. Sim. Exato, como você consegue mexer com a pessoa através da tortura, né? Porque tinha gente que conseguia sobreviver e mesmo assim não conseguia lidar com as sequelas psicológicas, então a pessoa se suicidava. Mas é muito bizarro isso, né? Porque Pra Não Dizer Que Não Falei das Flores é sim uma resposta à repressão. Então vem com esse discurso meio pacifista, né? De flor combatendo canhão e tudo, que ainda assim é muito incisivo, porque era uma resposta à ditadura. Assim, deixa eu mencionar só uma coisa. Essa parte que Bea falou da tortura, que ela falou sobre o quarto 101, ele tá na parte final do livro. Sim, dá para perceber essas referências históricas que Orwell faz. A gente pode ver diversas referências a Hitler no livro, tanto para o lado de Goldenstein quanto ao Grande Irmão, que, no caso, o inimigo que foi criado pelo partido para ter um destino pro ódio dos indivíduos, né, o Goldenstein, e eles acabavam destinando toda a raiva que era gerada pelo momento em que eles estavam passando a só uma causa. E isso faz com que eles não percebessem, assim, não vissem o lado errado do governo do Grande Irmão. E Goldenstein, ele era esse inimigo criado e ele recebia toda a culpa de tudo o que acontecia. Então, no caso, ele é classificado como o traidor do partido, assim como os judeus que eram culpados por tudo no governo de Hitler. E eu acho isso muito incrível porque, assim, Yasmin mencionou o governo de Vargas, Bea falou sobre a ditadura, só que quando a gente fala sobre o governo de Hitler e o antissemitismo, é sim uma referência muito direta. Ele foi realmente, digamos assim, a inspiração, né? Então, você criar um inimigo que vai ser o alvo de todo o ódio, a frustração das pessoas, é uma tática
de controle também. Inclusive, o nome do Goldstein, ele tem origem judia, né? Então, através daí, a gente consegue perceber que realmente era uma referência a Hitler. E eu acho, inclusive, que a gente consegue trabalhar com o conceito de catarse. Por quê? Quando a gente estuda literatura, a gente vai ver que foram surgindo as peças de teatro. Ele vai dizer que... Então, quando as pessoas assistiam a essas peças de teatro, elas conseguiam externalizar os sentimentos. Então, a frustração, o ódio, a tristeza. Aí a gente pode transpor isso para esses 2 minutos de ódio, que era esse momento em que os membros do partido eles ficavam reunidos diante de uma tela que mostrava o Goldstein, e aí eles ficavam xingando o Goldstein, gritando. E assim, na forma que eu interpretei, não é que existia um ódio genuíno ao Goldstein, apesar de ser essa a intenção do partido. Só que, pelo que eu interpretei, as pessoas não gritavam só porque elas tinham raiva do Goldstein. Não era um ódio genuíno ao Goldstein. Era mais uma forma de você externalizar essas emoções que estão ali a todo momento. Então, essa vigília constante, você ter que seguir os princípios do partido, você não ter uma liberdade de fato. Então, tudo isso vai se acumulando no indivíduo e vai fazendo com que ele tenha que, em algum momento, externalizar isso. Então, acaba sendo, não sei se foi uma coisa intencional, mas acaba sendo um momento em que eles conseguem extravasar isso. Né? E então, além, deles terem essa consciência, que não é uma consciência, na verdade, não é uma coisa que você realmente sente, de você ter essa necessidade de extravasar de alguma forma. Então, não era apenas isso, mas era realmente uma forma delas sobreviverem. Porque o Winston ele vai dizer que você sempre tem que estar gritando junto com o pessoal, porque só assim você vai estar em segurança. E tem outra referência a Hitler. Tem um livro, que o nome é A Menina que Roubava Livros, e ele se passa nessa Alemanha nazista, né? Então, vai mostrar a vida da personagem principal, sendo... Ela não era judia, mas os pais dela faziam parte de alguma resistência, alguma coisa assim. Aí ela acabou tendo que ir para outra cidade, morar com outras pessoas. Aí tem um momento do livro que mostra como é que o governo de Hitler lidava com a educação das crianças. Né? Então, outra associação que a gente pode fazer em relação às referências históricas é justamente dessa questão da doutrinação. Por quê? Porque o livro consegue mostrar muito bem como essas crianças eram doutrinadas a adorar a imagem de Hitler, quase como se fosse um exército, sabe, um mini exército. Então, tinham livros de Hitler, alguma coisa assim. Eles tinham que bater continência para Hitler. E isso está muito associado ao que do livro? A forma como o Partido Trabalhista cria essas crianças que são membros do partido. Não é uma coisa que a gente pode estender para as crianças pobres, mas os filhos dos membros do partido, eles eram ensinados a adorar tudo do partido, a seguir os princípios. Né? Então, tem um personagem que Bea mencionou, que é o Parsons, e ele vai ser vaporizado porque os filhos denunciam ele. Então, os filhos são ensinados a serem mini espiões dos próprios pais. Os pais passavam a ter medo dos filhos. Tem outra coisa que o próprio Parsons conta, aparentemente... Rapidinho. Vai, diga. Porque tem até dizendo, né, que as crianças, elas também são um tipo de extensão da polícia das ideias. Então, se a polícia das ideias tem essa função de perceber qualquer comportamento, um pensamento criminoso, essas crianças também fazem isso. Então, elas vão ser também esse tipo de extensão. E qual é a outra referência histórica? No livro, o George Orwell coloca esse conceito de vaporização. Então, a vaporização não é só você executar a pessoa depois de torturar. Então, você captura a pessoa, você coloca ela naquelas celas, né, para ela ser torturada, mas a vaporização também compreende essa anulação do indivíduo. Então, você deixa de existir. Então, esse conceito de vaporização está muito associado ao governo de Stalin, por quê? Porque era isso que acontecia, né? As pessoas, elas eram pegas quando eram contrárias ao governo. E essa anulação, né, do indivíduo, da pessoa em si, é uma referência clara a partir da manipulação de imagens, né, das fotos. Eles retocavam, tiravam pessoas das imagens originais para criar um caso, uma alteração no passado. E apagar as pessoas dessas histórias detalhadas nas informações. E em 1984, o livro, isso era uma profissão. Alterar o passado para confirmar o presente. Então, lembra que foi também por causa desse trabalho que o protagonista, né, o Winston, começou a duvidar da veracidade do Grande Irmão. Ou, inclusive, criar também, né? Tem um momento que ele cria um personagem que é extremamente orgulhoso do partido, é um exemplo de indivíduo e tudo mais.
É, que não era nada, assim, novo, né? Porque o inimigo já era um Isso. personagem criado, o Goldstein. Sim, tudo era criado, né? Tudo era feito para o partido ser o centro, o provedor de tudo e o ideal. Então, mas rapidão, ó, fugindo dessa concordância, eu resolvi me expor, né? Trazer opiniões é uma coisa que eu considero muito importante. Acredito que a gente deveria trazer essa opinião que vem de um público grande, sim, e que, pelo seu próprio conhecimento, chega a discordar do que o próprio autor diz, né? Que o livro 1984 não é uma crítica ao socialismo. Então, parte do público julga que sim, o autor está errado e o livro é uma crítica ao socialismo. Eu sei que com esse comentário eu inicio uma provável discussão, né? Torna meu dever trazer esses elementos dessa pauta. Então, o livro é uma crítica ao socialismo, por quê? Na época, as pessoas elas se auto-intitulavam liberais, classificavam esse livro como uma crítica, porque fizeram associação com o governo comunista, né? Então, o fato é que o governo do Grande Irmão, ele é muito controlador e muito autoritário, e só ele que manda, não existe democracia, e nessa altura houve essa interrogação na cabeça das pessoas, né, que duvidaram se o livro era mesmo uma crítica ao socialismo ou não. Já há outros leitores que classificavam que sim, o autor tinha a intenção de fazer um julgamento ao socialismo e ao comunismo. Eu, sinceramente, acho um pouco errado o autor não ter especificado isso em sua própria obra, mesmo ele fazendo uma certa carta falando, né, que ele não tinha a finalidade de fazer uma crítica ao socialismo. E muita gente até hoje acredita que sim, o 1984 é um julgamento ao governo partidário esquerdista, porque ele pode ter sido forçado, ele pode ter sido meio que obrigado a fazer essa carta, porque certamente ele era do Partido Socialista e não podia fazer uma crítica, mesmo através da Tá, então vamos literatura. lá. Primeiro que eu achei realmente muito interessante, muito importante, como ele mencionou, o papel de ser chato, de ser o chato do podcast. Por quê? Tinha que trazer essa opinião descabida, entendeu? Mas vamos lá. Claro, Vamos lá. O George Orwell não faz uma crítica ao socialismo. A crítica dele está muito acima da ideologia. Então, tem uma coisa que você comentou, que foi o quê? Sobre ele ter medo, porque ele é entusiasta do Partido Socialista do país dele, ter medo de se expor assim. Se ele fosse ter esse medo de ser criticado, de ser perseguido, ele nem escreveu o livro, porque o livro em si traz muitas referências a governos que estavam estabelecidos naquela época na Europa. Então ele já corria muitos riscos de ser perseguido. Inclusive teve um problema desse na época. Mas por que a história não é uma crítica ao socialismo? Quando a gente estava comentando sobre as referências históricas e as associações que a gente pode fazer, então Yasmin falou sobre Ara Vargas, Beatriz falou sobre a ditadura. Aí você veio e comentou sobre Hitler, a gente foi falando sobre o que dá para associar com Hitler e Stalin. sim, eu lembro. Então assim, o Stalin e o Hitler, que são figuras que estão sendo transpostas em 1984 de uma forma legítima, porque a gente percebe realmente muitos elementos que estão lá e que a gente consegue lembrar deles, são figuras opostas ideologicamente. Então, na época, eles eram inimigos ideológicos e foram inimigos de combate mesmo. Então, como é que o George Orwell fez uma crítica ao socialismo se ele traz elementos que a gente consegue associar com governos que não são socialistas? Então você tem Hitler, a gente conseguiu falar de Getúlio era extremamente anticomunista, não tinha como. Então a crítica do George Orwell, ela está contida nesses governos autoritários, que podem ser tanto de esquerda, de direita, pode ser socialista, capitalista, tanto faz. E aí eu queria trazer um trecho dessa carta que você mencionou, que ele começa assim, né? Essa carta foi escrita no ano de lançamento do livro, 1949. Na época ele estava, alguns meses antes, ele escreveu essa carta, aí depois ele acabou morrendo, né, que ele estava bem debilitado da tuberculose. Aí a carta começa assim: meu romance recente, 1984, não foi concebido como um ataque ao socialismo ou ao Partido Trabalhista Britânico, do qual eu sou um entusiasta, mas como uma amostra das perversões que já foram parcialmente realizadas pelo comunismo com o governo de Stalin e o fascismo, né? Aí ele está falando de Hitler e de Mussolini. Aí ele continua: o cenário do livro é definido na Grã-Bretanha, né, o país dele, a fim de enfatizar que as raças que falam inglês não são intrinsecamente melhores do que nenhuma outra. Aí vem a parte que eu comentei antes, né? A crítica não está na ideologia.
Aí ele fala, e que o totalitarismo, se não for combatido, pode triunfar em qualquer lugar. E eu complemento, em qualquer lugar e em qualquer tipo de governo. Né? Então, só para fechar isso, concluindo, o George Orwell não pretende fazer uma crítica a uma ideologia. Ele não está a fim de colocar uma carapuça ao socialismo, de que ele era autoritário, de que o socialismo, na sua essência, vai ser uma ditadura se for estabelecido em algum lugar. Ele está fazendo essa crítica aos governos autoritários no geral. Né? Então, quando a gente vai ler 1984, Caio, eu imagino que você tenha mencionado isso, porque realmente é uma dúvida que as pessoas têm. Né? Quando a gente pesquisa sobre, realmente traz essa questão de ser uma crítica ao socialismo. Eu imagino que tenha sido por isso que você trouxe essa opinião. Mas a gente precisa realmente ser crítico lendo. Porque olha o momento que a gente está e olha o momento em que o George Orwell escreveu o livro. Quando a gente fala sobre democracia, para a gente é uma certeza. A gente consegue admitir, que pelo menos eu consigo, que a democracia ela funciona, apesar de ter algumas falhas, né? Apesar de ter alguns equívocos e tudo mais. Só que na época dele, a democracia não era uma certeza. Por quê? Porque ele viveu num momento turbulento, em que vários governos autoritários chegaram ao poder, se estabeleceram e colocaram sequelas que são visíveis até hoje na sociedade, no país. A gente vai levando isso através das gerações, sabe? Então, é preciso ter senso crítico. Então pronto, né, gente? Tá ótimo. Eu acho que agora a gente pode ir para um momento mais linguístico, né? Porque a Yasmin, ela chegou a fazer uma análise da estilística do George Orwell através do livro. Então agora ela vai compartilhar um pouco pra gente. Lá deixo. Então, Bea, querida, muito brigões. Enfim. Cenário de amor nesse podcast. Sim. Lorena pega ele na saída depois. Pois é. Enfim, durante o processo de escrita do livro, George Orwell ele viabiliza diversas técnicas de escrita. E a mais marcante delas são as digressões, onde a narrativa não segue acontecimentos sucessivos e produz uma história não linear. Outro escritor que se faz bastante uso desse artifício é Machado de Assis, por exemplo. Enfim, mas para exemplificar esse traço da estilística de George, é quando Winston ele escreve no diário e começa a relembrar fatos do passado. E aí a história começa a tomar outro rumo. Enfim, outra característica marcante é a união do conteúdo político do momento com as preocupações estéticas, que culminou em livros que fazem uso desses recursos de deslocamento temporal. Na estilística de George, o detalhamento das cenas é muito evidente. Ele é muito minucioso na escrita. Isso acaba provocando uma produção de imagens mais elaboradas para o leitor. E outra característica da escrita do livro, em específico, é a união da literatura somada a fatos históricos, como eu falei. Ele utiliza essa facilidade que ele tem de se expressar com as palavras aliadas à literatura para criticar a política e as várias maneiras de governos totalitários. Então, a preocupação do autor, quando ele escreveu em 1984, era fazer da escrita política uma arte. E esse reconhecimento só surgiu justamente no final da década de 40. E assim foi feita a transição da escrita documental e realista para aquela que se tornava política. Então, gente, eu sei que eu fiz várias críticas ao autor em si, mas eu fiquei responsável de fazer o impacto da obra para a sociedade, né? Então, sim, ela... Pra se redimir, né, do que você disse. Exato. Ela tem partes ruins, sim, mas sim, tem partes boas para a sociedade. Então, o livro, ele é escrito num período pós-guerra, apesar de fazer críticas aos regimes totalitários já vivenciados pelo autor, dá um panorama, assim, futurístico. Ao imaginar que no ano de 1984 estaríamos vivendo a realidade dos dias atuais, o Orwell ele acertou quanto às previsões em si. Eu apenas poderia dizer que o que ele imaginou para os anos 80 veio acontecer 20 anos depois. Então a gente está caminhando nesse rumo, né, da tecnologia futurística, o uso danoso da mesma. Então as pessoas estão cada vez mais próximas digitalmente, além de uma experiência de leitura ótima que o livro traz, tanto na história e tanto para debates políticos. A forma em que o livro descreve uma sociedade em que o governo controla estritamente a informação é um fato do protagonista, né, Winston. Ele não é um herói ou um deus da mitologia grega, ele é só um ser humano que começa a discordar, né, da realidade que ele vive.
Então, isso faz com que a sociedade seja induzida à dúvida, né? O pensamento de que quem lê das barbaridades executadas por esse regime totalitário na sede de um poder e domínio. Então, o livro traz para a sociedade a necessidade de refletir, que é, assim, extremamente algo que a gente precisa aprender, né? É questionar os fatos da verdade que nos odeia. Então, ensina para a sociedade o poder de ter um olhar mais crítico para tudo. Aí eu concordo com você. Eu acho que esse olhar mais crítico está realmente marcado no livro todo e é algo que a gente precisa ter um domínio, né? Então eu acho que George Orwell escreveu muito bem, porque vai ser, sim, um tipo de recado às próximas gerações que estão por vir, porque ele vai estar alertando o perigo de comunicação social, ele vai estar falando justamente de um tipo de verdade absoluta que muitas vezes está na mão de instituições que vão fazer disso regras de conduta, né? Então é muito parecido com esse treino mental que o partido vai estar obrigando as pessoas a possuírem, né? Então isso só gera desgaste, né? Porque as pessoas vão perder justamente esse senso crítico e ter uma consciência mais limitada. Por isso o livro torna-se necessário. Sim. Não para todos, mas é necessário. Entendi. Eu concordo com vocês dois, né? Eu queria só falar da parte ruim agora. Que eu concordo com a questão do impacto, concordo que ele serve para alertar a gente. Mas, pelo menos no começo, ele é um pouco maçante, né? A escrita dele, falando mais de uma forma... uma coisa mais técnica. E até durante todo... Quando ele começa realmente na história, o Winston começa a questionar as coisas, ainda é um pouco maçante porque ele repete muito. Então, no começo é maçante porque ele demora muito, ele se prende muito em alguns detalhes de cenas que não servem necessariamente para a questão crítica. E ao longo da história, não sei se vocês perceberam isso, mas eu senti um pouco que ele reforça muito, até de uma forma mesmo necessária, certos conceitos e questões do Winston que já tinham sido colocadas, né? Então ele reforça muito o conteúdo desses conceitos da nova língua, de duplo pensar, de rosto crime. Sim, que ele vai estar sempre reforçando a mesma ideia. Parece que é para entrar mesmo na nossa cabeça, só que a gente já entendeu. Né, então. Exato, a gente já entendeu, ele continua, sim, mas é bem interessante. E é o que acaba sendo feito, né, durante a discussão até do próprio livro, que a gente acaba sempre voltando nos mesmos termos, nos mesmos conceitos, mas é compreensível, à medida que a gente vai lendo, essa escrita maçante dele, porque as distopias elas geralmente carregam essas características, né, como o Ensaio sobre a Cegueira, Admirável Mundo Novo, eles têm essa carga detalhista na escrita. E pra gente pode ser um pouco diferente, pra gente foi novo, enfim. E ele pode servir também como um guia, né, e fonte de pesquisa para essas pessoas que querem entender mais sobre esses governos totalitários e, como Bea disse, não se alienar jamais a esse tipo de governo. Eu acho que teve pode ter sido proposital também, né? Por quê? Porque a história, né, o livro, ele é uma literatura política. Então ele vai pender um pouco para essas questões de ser maçante, porque ele quer reforçar o que é a opinião do autor. Inclusive, uma das críticas da época, porque assim, o meu livro é bem antigo, né? Aí na contracapa tem um jornalista, não me lembro o nome, da Isto É, da revista, que ele comenta que o George Orwell consegue trazer esse aspecto artístico, mostrar que a literatura política pode ser uma arte também. Só que ele continua bem marcado ali na política, de reforçar conceitos. Ele revolucionou a literatura no final da década de 40. Sim, porque a galera... A gente não trabalha com comparações, mas as pessoas geralmente costumam falar que eu prefiro a Revolução dos Bichos, porque é um livro mais sucinto, é um livro mais simples, muito bom também. Jorginho escreveu excelentemente bem Revolução dos Bichos, e depois ele foi para justamente esse meio político, esse pensamento político. Mais pragmático, né? Isso, então a gente sente uma diferença, a quebra nessas duas literaturas que são tão próximas, porque a Revolução dos Bichos é de 1945, 1984 é de 1948, a gente sente essa diferença tão marcante na escrita dele. Elas são tão próximas, mas ao mesmo tempo tão distantes. Sim, exatamente. Então é isso. Acho que chegamos, né, ao fim do podcast. Se ninguém tem mais nada a dizer. E é isso aí. Eu acho que foi uma discussão muito legal. A gente conseguiu colocar para fora mesmo tudo que a gente pensou, tudo que a gente percebeu mesmo de referência. Esse último momento que foi muito legal, né, pra gente dar os próprios argumentos. Então, é isso. Tudo não, né? Tem muitas coisas que dá para discutir a partir do livro. Então fiquem atentos aos próximos episódios do podcast, né? A gente pode entrar com outros livros,
trazendo discussões parecidas. A gente não vai trazer Caio. Não, brincadeira, viu, Caio? É brincadeira, brincadeira. E é isso aí, gente. Tchau, tchau. E terminamos esperando Tchau, tchau. que essa amizade termine. Terminou o podcast, terminou as amizades também. Tchau, tchau. Mecanicamente ela mostra ter fé na proximidade de um dia qualquer, e na liberdade ela toma um café.